A Júlia Parisotto Masqueto é filha do Carlos Masqueto, né, o diretor aqui da Raízes FM. E vamos falar sobre o livro Clínica e Ato, Psicanálise, Saúde Pública e Infância. Né? A gente pode falar de um assunto muito importante, a saúde emocional das nossas crianças. Júlia, bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes. É, Bom, eu acho que saúde emocional, né, é uma coisa que está sendo muito falada, e que, bom, é algo que está aí desde sempre, mas que a gente está prestando muita atenção agora, né? Está circulando muito, né, na mídia, nas redes sociais, informações, principalmente sobre os diagnósticos, né, na infância. E acho que eu pensei um pouco da gente falar, e que já tem muito a ver com o livro, desse movimento que a gente está tendo de descentralizar, né? Tirar um pouco o foco dos diagnósticos nesse momento e tentar dar escuta e olhar para cada uma das crianças. Quando vocês falam de psicanálise, Diga. o que isso quer dizer realmente no dia a dia? No dia a dia, tem um estereótipo, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com a psicanálise do século passado, do divã e assim, mas hoje em dia não é assim que a gente trabalha. A psicanálise é uma teoria, né? A gente pode trabalhar sim, lógico, no consultório particular, mas acho que a psicanálise é muito mais que isso. É uma teoria de entender o ser humano de uma determinada maneira. A psicologia tem várias, essa é uma, e que essas teorias servem para entender, né, fazer uma leitura do que está acontecendo com o sujeito, seja criança, seja adulto, e aí orientar o trabalho. Isso tem a ver com terapia, conversa, escuta? Tem a ver com isso, sim. E quando a gente fala de crianças, tem a ver com, para além, né, de conversar e falar, com outros métodos, né? Na infância é muito importante a brincadeira, seja no consultório, seja na vida, né? Um jeito da criança estar ali, além de se divertindo, vivendo processos importantes, né? Quando a criança ela vai lá e brinca de fingir que é adulto, ou brinca de encenar cenas familiares, cenas da escola, ela tá já trabalhando ali para elaborar coisas que acontecem com ela no dia a dia, né? Acho que a gente pode até pensar no celular, ou nas crianças ficando mais em casa, se elas estão brincando menos, e isso também não pode estar agravando ali condições de saúde mental, emocional. E tudo isso vocês conseguem observar, né? Tipo assim, ansiedade, agitação, Sim, tristeza também, tudo. super. E a brincadeira é um meio tanto de observar quanto de trabalhar com elas. E na sua opinião, hoje, você acha que as crianças estão mais sobrecarregadas? Tem uma expectativa muito grande, né, de produtividade mesmo, de que a criança tem que saber falar línguas e fazer coisas, muitas atividades extracurriculares, né, tanto para essa para essa preparação da criança desde muito cedo para viver coisas, e também a rotina corrida e dos pais que tem que ir deixando as crianças, né, ocupadas muitas vezes. Acho que elas estão sobrecarregadas um pouco e com expectativas escolares também, né? Então essa É, absorção podemos dizer que é natural, ela vem assim naturalmente, né? sim, Uma pressão da sociedade, da escola, o celular. super, acho que sim. E acho que no celular tem uma outra delicadeza que os pais vão vendo, né? Sei lá, no TikTok ou em redes Uhum. sociais, informações de como que deveria estar o filho, né? E aí, às vezes, vê essa informação, tipo, seu filho com tantos anos deveria estar fazendo tal coisa, ou filho de influencer, e aí, às vezes, o próprio filho, né, não tá nesse momento ainda, e aí isso gera uma preocupação muito grande, assim, É uma uma cobrança. cobrança. E às vezes nem a vibe da personalidade da pessoa, né? Da criança, no Sim, caso, né? exato, as crianças Ela têm. foi para outro meio, né? Pra outro... Sim, sim. Agora, Júlia, você. Assim, eu acredito que muitos ouvintes estão nos ouvindo agora. Não sei se vai poder se identificar com essa pergunta, porque eu vejo por mim, tá? Não que em casa eu tenha um certo problema com relação aos meus filhos. Tudo tranquilo, tudo normal, mas eu acredito que é uma pergunta pertinente, porque pode ser que, né, Sim. alguém se identifique com essa pergunta aqui. A chamada criança problema, Uhum. quando na verdade ela só não está sendo ouvida, pode ser isso?
Acho que sim, né? Talvez a gente lide no consultório, e acho que pode ser um convite para a gente lidar para fora, né? Na escola, nas famílias, que esses problemas, seja, né, problemas comuns, assim, tipo uma birra ou uma coisa comum, assim, da infância, mas que geram incômodo, né? Muitas vezes são ali tentativas da criança de comunicar uma coisa que ela não tem maturidade, né? Então, um sofrimento, pedir para ser olhada, né? Muitas vezes a gente fala muito do uso de telas na infância, mas os próprios pais muitas vezes estão ali o tempo inteiro trabalhando, mesmo em casa, e essa criança está ficando meio ali precisando, né, pedir atenção de algum jeito que nem sempre é o melhor. Então, acho importante até recuperar esse nome criança problema, né, porque às vezes a gente já vai para nomes muito médicos e, enfim, que a gente possa escutar elas e olhar para elas, né? Você falou da clínica. Você tem clínica onde? Eu atendo em São Em São Paulo. Paulo? Isso. É uma clínica particular, é isso? Agora eu tô numa clínica particular que eu divido com umas colegas e trabalho numa escola também com crianças e adolescentes. Ah, e o livro? Mostra pra Diga. gente aí, Jean, por gentileza, se você puder mostrar aí o livro. Quer falar mais sobre os... Isso. Inclusive você tá ali, né, entre as... Como é que vocês se uniram para fazer esse trabalho aí? A Ana Carolina Dias e a Mariana Descendes Silva são nossas supervisoras e orientadoras de um trabalho que a gente fez entre 2022 e 2024 num SER, que é um centro especializado em reabilitação, que é um equipamento do SUS. Uhum. E aí era um SER do tipo 2, que recebe casos de questões de linguagem, questões auditivas, né? E aí, por isso, iam parar muitas crianças autistas ou com casos graves que acabavam tendo sintomas aí de fala e linguagem. E aí a gente foi percebendo várias coisas nesse trabalho, assim, que tem muito a ver com essa conversa de hoje, das crianças muito pouco escutadas, né? Os pais muito preocupados, com razão, mas chegavam lá já, assim, meu filho No limite. sim, preciso ali de uma ajuda. E aí foi um trabalho que eu acho que tem bem a ver com esse convite da gente poder escutar cada uma das crianças com calma, com tempo, né? Que, bom, a gente precisa levar a sério, mas também não se apressar, porque pode ter efeitos negativos, né? Você chegar e receber uma criança e rapidamente já dar um diagnóstico, levar para uma terapia sem ali um tempo de entender como que é essa dinâmica familiar, como que está a situação na escola, né? Não fica só centralizado ali nos sintomas da criança, mas em todo um entorno. Acredito também impacta não só o profissional, como também a criança, né? Sim. Que de repente, para se chegar a uma possibilidade, né, de resolver aquele problema, tem todo um caminho que deve ser seguido, né? Sim. Os pais que estão nos ouvindo agora, gente, o que eles podem fazer no dia a dia, então, para que não se chegue a esse ponto aí de necessidade urgente, né? Uhum. Eu acho que olhar o filho, conversar, né, com os professores. Se você acha que tem alguma coisa que, né, que você entenda como esse problema, né, que você falou, Marquinhos, que dá, né, uma criança problema, você poder procurar outros olhares, ter uma rede de, né, familiar aí, para todo mundo ir pensando junto. Mas eu acho que tem uma coisa importante, que é isso que a gente falou um tempo antes, né, de ver como que tá a brincadeira, se a criança tá conseguindo estar com outros colegas, né, com amigos, enfim, e acho que ouvir essa criança mesmo, né? Do jeito que ela pode ali se comunicar, que às vezes não é o jeito que a gente está acostumado como adulto, né? E dessa forma a gente pode achar que, né, é uma criança problema e só tá em sofrimento, dependendo de ser né? encaminhado de uma certa forma melhor, né? Sim, sim. Você já viu alguma história que te marcou nesse trabalho?
É, muitas. É, eu tinha pensado em uma para falar que não é diretamente comigo, mas que é um caso, acho que exemplar. E eu pensei em outra que depois, se der tempo, a gente fala. Pode, fica à vontade. Tá, que um colega, ele estava trabalhando num centro de imigrantes. E aí ele começou a receber vários casos, né, vários encaminhamentos de crianças que vieram da Bolívia, assim, e elas estavam sendo diagnosticadas com autismo. E estavam não conseguindo falar e tal. E aí ele foi olhar, nossa, porque todas elas são autistas? Não é possível, né? E aí ele foi ver e tinha uma situação que essas famílias, né, vinham para trabalhar ali no setor têxtil em São Paulo e as crianças ficavam todas ali nas telas, enquanto as famílias tinham que trabalhar muito para, né, se virar nessa chegada no país. E aí, quando eles foram lá, um grupo de psicólogos atender, as crianças, né, mudar no que era possível, né, essa condição, assim, as crianças foram desenvolvendo a fala, né, então, no fim das contas, elas tinham sido diagnosticadas errado, não era um autismo, era ali uma condição, uma situação, né, de vida mesmo. A falta de contato, né, do Sim. que a gente tá fazendo aqui agora, nesse momento, né, de se falar, de olhar mais nos olhos. Exatamente. E não só na tela, ficar ali, né. Exatamente. E tem a outra? A outra, eu acho que tem bem a ver com isso que a gente estava falando, que foi um garoto que eu atendi nesse ser, e que eu falo no livro desse caso. Então, até por isso que eu posso falar, né, não do caso, mas da situação, que era um garoto que ele... Todo mundo da escola, né? Muitas vezes ele tinha que ir embora mais cedo porque ele brigava muito. E a família também já não sabia muito mais o que fazer. E o garoto problema. Era 100% garoto problema, né? E aí a família muito, muito angustiada com isso, chegava lá no serviço, assim, ele tem autismo, ele tem TDAH, não é possível que ele não tenha nada, né? E aí eu achei muito bonito que um dia ele virou pra mim e falou assim, eu faço isso porque eu sou artista, que é tipo mais um arteiro, um bagunceiro, né, do que um autista, enfim. Não, é que não era o caso, né? Existem casos de crianças com esse diagnóstico, né, e que precisam ser levados muito a sério, mas acho que em outros casos são famílias que estão muito assustadas com o que está ali acontecendo, com os problemas ali na escola, com a cobrança. E o menino, ele é outra coisa, né? Ele é uma criança problema, tem disso também, né? Ou uma pessoa já com autoanálise, né? Sim. Ai, que legal esse bate-papo aqui, tá? Obrigada, Marquinhos. Se você pudesse, Júlia, dar um conselho para quem tem criança em casa, então, qual seria? Acho que seria... Acho que o que eu gostaria de falar hoje é dessa retomada do brincar, né? De que eles possam aí, né, chamar os amigos, ir para casa dos amigos, retomar essa importância, que eu acho que é algo que influencia muito na saúde emocional deles. Você acha que recentemente isso foi cortado de uma certa forma, que às vezes determinadas famílias não disponibilizam isso para as crianças, né? Acho que a gente está num tempo de muito medo, né? Medo também do que tem fora. Frequentar a casa de outras pessoas, mas eu acredito que conhecendo, né, a família, e eu acredito que não tem problema. Eu mesmo ajo dessa forma, meu filho pede para ir na casa do amiguinho, vai tranquilo, a gente conhecendo, né, aonde nossos filhos estão e poder acompanhar, né, tudo que ele tem feito, eu acho que dá para controlar e viver de uma certa forma confortavelmente. Júlia, muito obrigado, tá, pela conversa. Então fica a dica aí do livro Clínica e Ato, né? Ou seja, cuidar da mente também é cuidar da vida, né? Sim, sim. Fica à vontade, suas considerações finais aí.
Obrigada. Eu queria agradecer pelo espaço. Enfim, muito especial para mim estar aqui. E... Primeira vez que você fala na Raízes? Sim. É? Uhum. Olha só, hein? Hoje, incrível. Hoje, primeira vez também recebi uma homenagem. Olha só. Ai, cara, eu tô muito feliz. Tanto de receber você, como também do que aconteceu hoje aqui no bate-papo aí com o Sargento Edu, né? Que legal, Ontem foi Marquinhos. comemorar o Dia do Exército, né? Dia 19 de abril. Tá, muito obrigado pela sua participação, me enriquecer aqui no nosso programa. Obrigada. Posso agradecer mais uma pessoa? Claro. Eu queria manda aí. agradecer também as minhas supervisoras, a Ana Carolina e a Mariana, que fizeram o convite para escrever um texto no livro e, enfim, o espaço para contar dele aqui para vocês. Sucesso, Júlia. Obrigado, Obrigada. viu?